O nome do anime de hoje é Rakshasa Street, mais um anime chinês. A história de hoje começa apresentando pra gente uma menina que se chama Zia. Ela estava sendo ensinada sobre as complexibilidades sobre o mundo por um cara bem estranho que se chama Guifo. Ele se ofereceu para contar sobre o seu futuro, mas ela se recusou, falando que não acreditava nessas coisas e joga a carta pro alto. Nessa hora, ela se envolveu em um acidente e o motorista falou como ficou tudo estragado e sujo. Ela falou que era só tirar umas cópias e tava tudo bem, mas na hora o cara falou que não é isso. Ele tava falando da sua comida que caiu tudo no chão. Ele tá bravo e manda ela pagar por esse acidente que ela causou. Foi ela quem passou no sinal vermelho, não ele. Ele fica pedindo dinheiro e ela só desejava que ele fosse um pouquinho mais cavalheiro. A culpa é toda dela por isso estar acontecendo. Então ela paga pra ele e a Zia vai continuar o seu caminho. Ela foi em várias e várias entrevistas de emprego, mas ela não estava indo muito bem, porque as respostas que ela estava dando para os entrevistadores eram muito genéricas e sem profundidade. Ela foi no banheiro e claramente ela estava desanimada, mas ela não quer ficar assim e tenta ao máximo se acalmar. Nessa hora, alguns dos entrevistadores dela entraram ali no banheiro e ela escuta deles zombando de todos aqueles que estavam ali, falando que eles não tinham futuro nenhum. Dessa maneira, quando ela estava em casa de noite, ela se sente muito mal. Mas isso não durou muito porque ela recebeu uma mensagem que ela acreditava ser de uma proposta de emprego. Nessa proposta estava chamando ela para um local e mandou um endereço. Só que chegando lá, era uma rua muito estranha. Quando ela entrou naquela rua, ela não percebeu que ela passou por um campo de força. Ela não estava entendendo muito como uma empresa poderia estar nesse lugar estranho. E é nessa hora que ela percebeu que uma empresa não teria uma entrevista de emprego tão tarde assim, porque já era muito tarde da noite. Ela fica pensando em como isso poderia ter sido alguém querendo fazer mal para ela e até mesmo traficantes de humanos ou ladrões de órgãos, e ela decidiu voltar correndo para casa. Mas infelizmente, a Zia estava perdida nesse lugar e o seu celular não estava recebendo nenhum sinal. Aqui ela encontrou uma pessoa estranha vestido com uma roupa cabulosa e fica se perguntando se ela foi parar em um set de filmagens. Mas o cara atacou ela e mais começaram a aparecer. Então ela reparou que provavelmente ela não iria sobreviver a isso. Indo para um outro local, nós conhecemos um outro cara que se chama Yan Kao. Ele era o motorista de mais cedo. Ele estava com o seu irmão que se chama Ling e eles escutaram os barulhos estranhos e decidiram que era hora de acabar com os fantasmas. A Zia estava implorando por ajuda, enquanto aqueles bichos estavam atrás dela. Então logo o Kao e o Ling chegaram para ajudar. Eles viram que ali tinham mais fantasmas do que o normal, e o Ling lembra ao seu irmão para não ficar muito animado ou ele pode acabar machucando a menina. O Kao entende isso e começou o seu ataque contra os fantasmas. O Ling falou pra Zia que ela entrou no portão do inferno e que esse era um lugar proibido para humanos. Esse lugar estava ali para segurar os espíritos dos mortos e conectar o reino espiritual com o mundo humano. Cada rua desse lugar tem um general, e o Kao era o general dessa rua onde eles estavam agora. A Zia fica chocada ao ver que ela reconhece a voz dele. Ela não consegue acreditar que estava causando problemas para ele mais uma vez. E ela só chama ele de um péssimo entregador. Ali, chegou um fantasma com a capacidade de falar, explicando que o objetivo deles era de tomar a rua Rakshasa. Mas os irmãos não ficam muito impressionados com isso. E o Kao explicou que os generais são escolhidos pelo reino espiritual. O único propósito deles é impedir que os mortos entrem no mundo humano. Além disso, de todas as ruas, essa dele é a mais perigosa e a que mais tem espíritos malignos. A luta deles é muito difícil e o fantasma toma controle da luta deles, mas o Kao liberou uma rajada de fogo da sua arma. Só que o espírito ainda não parou e o braço dele virou uma cobra e ele ataca cada vez mais o Kao e o espírito zomba muito dele por ser fraco. Ele acreditava que quebrou todos os ossos do Kao e então ele se declarou como um vitorioso. Então ele voltou a atenção de todo mundo ali para Zia, mas o Kao se levantou para impedir. Ele queria explicar por que o reino dos espíritos escolhe os humanos como generais dali. Ele reconhece que os espíritos malignos são fortes, mas o dos humanos é muito mais forte. Pessoas como ele são chamadas de usuários de almas raras, e ele tem espírito de guardião.
ele perdeu totalmente a paciência com esse fantasma e chama o seu guardião Zuko para acabar com tudo isso logo. Com apenas um comando, o líder dos fantasmas malignos foi destruído. O Zuko fica muito bravo por alguém insultar o seu mestre e acaba com todos com apenas um golpe. O Cal deixa bem claro aqui que Rakshasa era o seu território. Então agora nós vemos um pouco do passado. Enquanto o Cal ainda era uma criança, ele estava esperando seu irmão nascer. Os seus pais estavam discutindo sobre como o recém-nascido não tem um espírito guardião ou poderes. Então isso significava que ele pode sim ter uma vida normal. O pai do Cal foi o general dali antes dele, e ele falou que existiam muitos espíritos lá, e os generais deveriam manter o local pacífico, e o Cal quer saber por que eles fazem isso. E o seu pai explicou que é porque a família deles foi escolhida para essa missão, há várias e várias gerações atrás, e isso sempre vai passando para os filhos. Durante uma noite, os seus pais foram chamados para isso, e não voltaram por vários dias seguidos. O Cal foi deixado ali cuidando do seu irmão e garante para ele que os seus pais iriam voltar para casa. Então um dia, um cara chegou ali falando que ele foi designado para cuidar de Rakshasa, mas o Cal não acreditou e o cara atacou ele invocando seu espírito guardião. O Cal viu que esse homem conhecia o seu pai e ficou muito feliz por isso. O homem apenas fala que a última vez que viu os pais dele foi com os dois saindo de Rakshasa, a abandonando. Eles simplesmente sumiram. O Cal falou que o seu pai nunca abandonaria sua responsabilidade com Rakshasa, mas o homem falou que provavelmente ele fez isso e ainda abandonou o seu filho também, que é o Cal. Ele grita por conta disso, mas é interrompido quando seu irmão começa a chorar. O homem estava planejando capturar os dois e receber uma recompensa por 2 usuários de almas pro Gifu. Mas o guardião falou que o bebê não tinha poderes, então o homem considera ele um inútil e ordena que ele o expulse de Rakshasa agora mesmo. Ele falou pro Cal ser grato por ter o seu próprio guardião, porque essa é a única razão pela qual ele também não vai ser jogado para fora. Dessa forma, eles levaram Link. Eles passam pela cidade e se apresentam aos moradores e demonstram o governo deles brutalmente. E o guardião espiritual avisa que isso pode resultar na formação de espíritos malignos. Mas ele não se importa. O Cal estava lá tentando desesperadamente escapar do lugar que ele estava preso. O Ling estava para ser expulso dali, mas nesse momento o Cal apareceu e pegou o seu irmão. O homem não consegue entender como que ele escapou, então ele olha para casa e vê que estava tudo pegando fogo. O Cal falou que prometeu ao seu pai que sempre vai proteger o seu irmão. Então o homem falou que eles nunca vão sobreviver no mundo humano e que o Cal deveria ficar para desenvolver as suas habilidades como um usuário de almas, mas para isso ele teria que abandonar o seu irmão, e assim ele poderia ser capaz de se tornar um general. Mas o Cal saiu dali de qualquer forma e garante ao Ling que eles nunca vão se separar. Então agora nós voltamos ao presente. A Zia acordou e ficou aliviada pensando que ela estava sonhando. Mas, ao olhar para o lado, ela vê os 2 irmãos de novo. E é claro, não era um sonho. Ela estava muito confusa, e o Cal explicou que as ruas de Requiem são áreas de transições entre o mundo dos espíritos e o humano. A Zia se acalma quando ele diz que ela não morreu, mas agora ele deveria apagar as suas memórias porque ela não deveria ver aquilo. Ele garante para ela que vai fazer o possível para não causar danos cerebrais. E se ela fosse uma usuária de almas, ela não precisaria realizar esse procedimento. Mas ele não sente nenhum poder nela. Eles encontraram então o cartão que ela tinha recebido do cartomante. E eles reconhecem que essa mensagem não era para os humanos conseguirem ler. Então, ela era de fato especial. Mas ela fala que a cartomante foi estranha e isso que causou aquele acidente naquele dia. Enquanto o Cal leva a Zia para casa, ele explicou que Rakshasa era apenas uma rua. Mas devido ao crescimento da população e várias guerras no mundo acontecendo, o número de espíritos aumentou muito. E eles são os únicos que decidem quem vai passar para o mundo dos espíritos. Mas alguns espíritos acabam ficando bem impacientes e se transformam em espíritos malignos, que foi o que eles viram no dia passado. Para controlar melhor esse processo, várias entradas para o mundo dos espíritos espalhadas pelo mundo foram criadas. Ele chamou o Zuko para se apresentar e explica que os espíritos guardiões podem nascer ou ser alcançados através do trabalho duro.
Uma vez que um único usuário atinge um certo nível, o reino dos espíritos envia um ser para convencer ele a se tornar um general de Reikin. Além disso, existem classificações baseadas na força do usuário da alma e do seu guardião, mas o Cal não se importa muito com isso, desde que ele consiga derrotar os seus inimigos. Quando ele vai se aproximando da saída, vários espíritos malignos vão aparecendo. Eles conseguem sair dali sem sofrer muito, mas eles caem em uma escada e iriam dar de frente com uma parede. Só que pro livro da Zia era apenas a saída, e eles chegaram no mundo humano mais uma vez. A Zia estava alegre, mas isso passa quando o Cal fala que esse passeio deles não era de graça e ela tem que pagar. Ela acreditava que o Gifu deve ser um guardião de Reikin também, mas o Cal fala que ele não era. Ele foi enviado ao mundo humano pelas autoridades para encontrar poderosos usuários de almas. A Zia não consegue acreditar que ele pudesse estar falando dela, mas na hora ela conseguiu ler uma mensagem que ele escreveu na sua mão que apenas almas de alto nível conseguiriam ler. O Cal diz para ela ficar longe do seu território porque ele não queria que alguém como o Gifu fosse para lá. Ela não consegue entender muito isso porque eles estavam trabalhando do mesmo lado e se pergunta se eles estavam competindo por alguma posição mais alta no trabalho. Mas o Cal disse que ele estava onde ele queria estar e assim estava muito bom para ele. O que importa de verdade é que todos saibam que Rakshasa era o seu território. Nós vemos que o Gifu estava assistindo tudo isso de longe. E assim, nós acabamos os primeiros 3 episódios. O que vocês acharam? Acreditam que eu devo continuar? Deixa nos comentários.